Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um ano letivo e a nossa primeira aula de Geografia do EJA 3 e 4, certo? A nossa primeira aula de Geografia tem como tema as paisagens, mas antes da gente falar sobre as paisagens, a gente vai dar uma olhadinha, né? Revisar alguns conteúdos que são necessários para a gente começar essa aula, certo? Primeiro, vamos de revisão. E o que é geografia? A pergunta que não quer calar, né? Antes da gente começar a estudar as paisagens, a gente precisa saber o que é a geografia, o que é que ela estuda, para que é que ela serve, né? Por que é chamada como ciência? E aí, você sabe de alguma coisa a respeito de geografia, já que vem há tanto tempo estudando geografia? Primeiro vamos à definição. Geografia é uma ciência que estuda a relação entre a Terra e os seus habitantes. Então, a relação entre os seres humanos e o meio ambiente. Os geógrafos, que são quem estuda a geografia, né, querem saber onde vivem os homens, as plantas e os animais, onde se localizam os rios, os lagos, as montanhas e as cidades. Estudam porque esses elementos se encontram onde estão e como eles se interrelacionam, como eles agem um com o outro, né? Como eles atuam um com o outro. A palavra geografia vem do grego, geografia, né? Que significa descrição da Terra. Mas eu gostaria de citar aqui que a geografia não é apenas a descrição da Terra, certo? Essa é a palavrinha levada ao pé da letra. A geografia vai muito além de apenas descrever a Terra. Aí a gente vai ver um esquemazinho, né? A geografia ela não age sozinha. Assim como outras ciências, né? A geografia ela não vai agir sozinha. A gente precisa de outras ciências afins que vão nos auxiliar nesse processo, certo? E aqui estão algumas. Não diria assim as mais importantes, mas aquelas que participam em um número maior, aparecem de uma maneira maior. A geografia depende muito de outras áreas do conhecimento para obter informações básicas, especialmente em alguns ramos especializados, utilizando seus dados como, né? A geografia, assim como outras ciências, elas se utilizam de outras ciências afins que vão auxiliar nesse processo de entender, compreender a relação entre o homem e a natureza. Por exemplo, a matemática, quando a gente estuda escala dentro de geografia, a história, que faz a relação entre o tempo histórico e os acontecimentos geográficos, a astronomia, que está relacionada à questão celeste, né, no céu, a ecologia, a física, a química, a geologia e a biologia. Então, essas são algumas ciências que nos auxiliam para compreender o estudo de geografia. E qual a importância da geografia, né? Por que a gente estuda geografia? A gente estuda geografia desde pequenininho e vai até a faculdade estudando os conhecimentos geográficos, né? Por quê? Qual é a importância dessa ciência? Como o conhecimento da geografia é útil às pessoas em sua vida cotidiana, porque mostra práticas, né, algumas coisas que a gente precisa no nosso viver do dia a dia. O aprendizado da geografia se inicia no jardim da infância ou no ensino fundamental e estende-se até a universidade. A gente parte, lá quando a gente está pequenininho, a gente começa a estudar geografia de tudo que está ao nosso redor. Né, o nosso bairro, a nossa casa, a nossa cidade. E aí, à medida que a gente vai crescendo e ultrapassando as séries, né, os anos da escola, o que é que a gente faz? A gente amplia esse conhecimento. Primeiro a casa, o bairro, né, depois a gente estuda a cidade, o município de uma maneira geral, aí vem o estado, vem o país e assim o restante do mundo, e assim a gente vai evoluindo, certo? O ensino de geografia, ele é um ensino continuado, né? E que vai sendo aprofundado ano a ano.
O homem sempre precisou e se utilizou do conhecimento geográfico. Com o tempo, o homem aprendeu a lavrar a terra e a domesticar animais, e aí ele continuou evoluindo nesses conhecimentos, certo? E a geografia tem divisão? Tem. A grosso modo, a gente tem divisão, certo? A geografia ela pode ser dividida em humana e física. A geografia humana são aquelas que é aquela parte da geografia que vai estudar a intervenção humana dentro das sociedades, né? Como a demografia, que estuda a população, como a econômica, cultural e urbana. Já a parte de geografia física, a gente vai estudar os elementos da natureza em si, isolados e correlacionados com o homem. Tanto uma quanto outra, certo? E aí a gente tem a climatologia, que vai lidar com o clima, a biogeografia, a geomorfologia, a hidrogeografia e assim sucessivamente. Podemos estudar a divisão da geografia ainda de diversas maneiras, né? De outras maneiras. A gente não só divide a geografia em física e humana, a gente também divide a geografia em geral e regional. Quando a gente fala em geografia geral, a gente vai ter, por exemplo, situações que englobam todo o planeta, certo? São o que a gente chama aqui, ó, como se distribui a população do mundo. Então, aqui a gente tem um planisfério, um planisfério que aqui vai mostrar por cor, né? Quanto mais intensa for a cor, mais escura for a cor, maior será o quê? Maior será a concentração de pessoas naquele local. Então, onde tiver mais escurinho, maior o número de pessoas vivendo ali, certo? E aqui a gente tem outro mapa que a gente chama de geral. Esse geografia humana, porque tá aparecendo a população mundial, e esse geografia física, porque fala das vegetações que a gente tem no planeta, certo? Também por cor. E cada cor dessa quer dizer, se refere a uma vegetação diferente, certo? Esse verdinho, por exemplo, são florestas tropicais, então ele vai estar ao longo de toda a linha do Equador, no continente americano, no continente africano e no continente asiático, certo? Então a gente tem essa questão. E aí a gente vai... A geografia regional, professora, seria o quê? A geral fala do mundo inteiro. Quando a gente fala da regional, a gente vai ver uma parte do mundo. Aqui eu mostrei a vocês no mapa, né, que vocês estão vendo, a gente está falando especificamente dos climas da América, certo? Então, esse quadradinho vermelho que vocês estão vendo aí está delimitando apenas os climas da região americana, certo? Então, isso é uma forma de geografia regional. Se eu estudar apenas um país, eu também estou fazendo geografia regional. Se eu estudar só a África ou a parte leste de determinado local ou a parte oeste, então eu estou fazendo parte. Regional quer dizer parte, uma parte apenas do mundo e não o mundo como um todo, certo? E aí, bora para a aula, né? Porque é necessário. Agora a gente vai começar literalmente a aula. A gente viu o que era geografia, o que é que a geografia estuda, como forma da gente revisar aquele conteúdo. E agora a gente vai ver o nosso objeto de aprendizado da aula, que são as paisagens, né? E o que é uma paisagem, né? Eu vou começar com um exercício bem básicozinho, que é você fechar os olhos e abrir os olhos, e aí você vai ter uma paisagem à sua frente. Porque o que são paisagens, né? Paisagens são as formas que vemos quando olhamos ao longe para o horizonte. Então, se eu estou dentro do meu quarto e eu abro o meu olho e eu vou ver o quarto, eu vou ver primeiro uma paisagem humanizada. Por que humanizada, professora? Porque ela foi construída pelo homem, né? E segundo, eu vou ter uma paisagem. A gente às vezes se ilude ou pensa, né, que paisagens são apenas aqueles locais onde a gente tenha uma parte da natureza bem bonita, né? E na verdade não é, certo? É tudo aquilo que o meu olho consegue visualizar quando eu abro, certo? É formada por tudo aquilo que nossa visão alcança, além do que o ser humano já construiu ou alterou, certo? Montanhas, florestadas ou desmatadas, cultivo do mar, cidades e etc.
todas as paisagens são iguais? E aí a gente já sabe que não, né? Existem paisagens naturais e existem paisagens artificiais, humanizadas ou modificadas, certo? Na sua grande maioria, alguns estudiosos que dizem que a gente não tem mais paisagem natural no planeta. Por quê? Porque, de certo modo, presente ou até mesmo através de satélite, né, a gente vai estar interferindo naquelas paisagens que tem o mínimo de alteração, naquela paisagem natural, o mínimo de alteração possível, certo? Então, para alguns não existe mais paisagens naturais, mas, né, alguns outros estudiosos dizem que existe sim paisagens naturais, aquelas que foram ou pouco ou nenhuma vez modificada pela ação dos seres humanos, certo? As paisagens naturais são aquelas paisagens onde predominam os elementos naturais ou da natureza. A gente vai ver a natureza sozinha naquele lugar, certo? E as paisagens artificiais, humanizadas ou modificadas ou culturais, todos esses nomes eles são sinônimos, certo? A gente pode dar às paisagens artificiais qualquer um desses nomes, né? São aquelas paisagens onde há intervenção do homem, ou seja, predominam elementos construídos pelos seres humanos, certo? E aí a gente vai ter uma paisagem artificial. Um exemplo básico são os centros das nossas cidades, né? Quase nada mais é natural, tudo ali foi construído pelo homem, desde as edificações, né, até a pavimentação das vias, a iluminação, tudo aquilo dali faz parte, é uma paisagem, não deixa de ser paisagem, mas é uma paisagem humanizada, construída pelo homem, certo? Aí paisagens, aí eu botei alguns exemplos, né? Aí são as paisagens naturais e modificadas, né? Que a gente tem. Aqui a gente tem paisagens da natureza, né? Desse ladinho aqui. E do outro lado a gente tem as paisagens modificadas pelo homem, que também existem, se vocês observarem, vão existir elementos da natureza dentro delas, né? Parques, bosques, né? E alguns locais que vão ter uma arborização, vão ter elementos da natureza, mas ao entorno a gente vai ter a paisagem sendo predominantemente humanizada, construída pelo homem. As paisagens também vão se modificar ao longo do tempo, certo? E aí a gente trouxe algumas imagens da nossa Igreja do Rosário, aquela igrejinha menor que fica na nossa Praça da Matriz, né, como referência em tempos históricos diferentes, certo? A primeira foto é uma fotografia da Igreja do Rosário de 1900. Olha como era o pátio, não existia a praça, né? A gente vai ter que algumas poucas casinhas ao redor e um grande largo na frente. Já aqui nessa segunda fotografia, a gente vê a mesma Igreja do Rosário, só que vista de um outro ângulo, né? Ela está na lateral, assim, um pouquinho da igreja, mas aí a gente já vê que foi em 1957, então 57 anos depois da primeira foto, e a gente já consegue identificar uma pequena praça, né? A pavimentação das ruas, né? A delimitação do que é calçada e do que é via de passagem de carro, e aí a gente vai evoluindo. E na atualidade, olha a nossa Igreja do Rosário, certo? Então, novamente modificada, tanto da primeira quanto da segunda para a terceira fotografia. Então, as paisagens, lembrar que as paisagens, elas não são... como é que eu vou dizer a vocês? Elas não vão ficar ali daquela maneira para todo sempre. Elas vão sendo modificadas ao longo da história. À medida que os anos passam, as pessoas reformam, as pessoas mudam, certo? Aquele local e aquele lugar, ele vai passando por modificações. A igreja em si, que foi o grande elemento de destaque que a gente trouxe nessas imagens, ela continua a mesma. O que a gente vai mudar, né, é o entorno dela, né, onde ela está localizada, mas vai ser a mesma igreja, ainda com as mesmas coisinhas, os mesmos elementos, certo? Então, bem bonito, bem bacana de ver.
Aí existem os planos da paisagem, né? Toda paisagem tem um plano. O plano que está mais pertinho da gente, onde a gente está localizado, e o nosso plano de olhar, para onde a gente vai olhar, certo? E aí, a grosso modo, a gente teria o primeiro plano, o plano intermediário e o plano de fundo, certo? Para facilitar a nossa descrição, aí a gente vai ver quem é o primeiro plano. É a área mais próxima, onde se pode observar o maior número de pormenores na paisagem. É o plano mais baixo, é aquele que está mais próximo a gente, que a gente está inserido dentro dele, certo? E aí, se a gente olhar um pouquinho mais para cima, a gente vai ver o plano intermediário ou segundo plano. Em alguns livros vocês vão ter isso aí. Área intermediária, onde ainda se observa a paisagem com algum pormenor, quer dizer, com alguns detalhes, certo? E o plano de fundo é o plano mais distante que a gente tem, aquele que está longe dos nossos olhos, de nós, né? Mas que vai fazer parte de toda aquela paisagem, certo? A área mais afastada, da qual se observam os traços gerais, quer dizer, a gente não vai conseguir ver detalhes, mas a gente vai ver um traço geral. Seguem-se os planos de observação, que se distinguem pelo grau de pormenor que se distingue na paisagem, certo? E por hoje é só. Até a próxima aula e fiquem todos na paz.